Doutor, o que é a febre amarela e como que ela é transmitida? A febre amarela é uma doença causada por um vírus chamado vírus da febre amarela, que é um vírus da família Flavivírus, ou seja, que é como a gente classifica ele. É um primo da dengue e do vírus da zika. A febre amarela, então, é um vírus transmitido por a picada do mosquito, que no caso do ciclo silvático ou a infecção na natureza, a gente chama os mosquitos do gênero Hemagogos e Sabetes, e quando ocorre no ciclo urbano na cidade, é o mosquito Aedes aegypti. E quais são os sintomas da doença? A febre amarela tem duas fases, né? Você tem a primeira etapa inicial, que é uma síndrome febril aguda, com febre, mal-estar, cefaleia, mialgia, e a maioria das pessoas se recuperam nessa primeira fase. Essa doença nessa primeira fase é indistinguível da dengue, da gripe e outras doenças virais. Porém, num número pequeno de pessoas, após esses primeiros 5, 6 dias, ela tem uma pequena melhora e depois uma piora considerável com danos ao fígado, aos rins, ao coração, levando a uma doença muito grave que pode levar ao óbito em até 5% de todas as pessoas infectadas. E o que fazer após notar esses sintomas, doutor? Como eu disse, os sintomas são inespecíficos no primeiro momento, então como toda doença viral, procurar um médico, procurar um posto da unidade de saúde, qual vai fazer a avaliação inicial, ver se é suspeito de dengue, suspeito de febre amarela, suspeito de outra infecção e acompanhar. Caso for ter a suspeita de febre amarela, esse paciente deve ser encaminhado a um hospital que vai poder tomar as medidas necessárias para o tratamento. Doutor, após ser infectado pela febre amarela, o indivíduo adquire imunização permanente, ou seja, nunca mais vai ser infectado por essa doença? Sim, a febre amarela é uma doença que causa imunidade permanente, ou seja, os recuperados da febre amarela nunca mais serão infectados. É por isso que nós temos, então, uma vacina eficiente. Doutor, e como prevenir a doença? Existem duas formas de prevenção, tá? A primeira é evitar ser picado pelos mosquitos, que é uma coisa muito mais fácil de falar do que fazer. A história mostra isso, então erradicar mosquito na mata é impossível, erradicar o Aedes na cidade também tem se mostrado impossível. A segunda forma mais eficiente é a vacina. Nós temos uma vacina altamente eficaz, bastante segura, que vem sendo utilizado há mais de 90 anos com muita eficácia e segurança. Então, o ideal é que se vacine contra a febre amarela. E quem deve se vacinar? A vacinação para a febre amarela ela é indicada para basicamente toda a população, mas temos algumas situações especiais. Normalmente se vacina crianças de febre amarela a partir de 9 meses, ou alguma situação a partir de 6 meses de idade. Na maioria dos países do mundo, considera-se que uma dose só é suficiente, mas por uma série de questões o governo brasileiro coloca no mínimo 2 doses. As crianças hoje são vacinadas aos 9 meses, depois aos 4 anos. Os adultos se colocam uma dose a cada 10 anos. Depois da segunda dose ele estaria imunizado para o resto da vida. A questão mais importante são os pacientes em situações especiais, os idosos, os pacientes com doenças pré-existentes, como diabetes, câncer, AIDS, e essas pessoas, elas têm que ser avaliadas individualmente por um médico antes de tomar a vacina, onde ele vai avaliar o risco da vacina e o benefício da vacinação. Doutor, para finalizar, na mídia está saindo muito que as pessoas estão associando a doença aos macacos. Fala um pouco disso para a gente. Na verdade, os macacos são vítimas, tá? O macaco ele sofre uma febre amarela bastante grave quando infectado por esse vírus, levando a uma mortalidade indiscriminada dos macacos. Então, na verdade, eles são tão vítimas quanto a gente, mas prestam um grande serviço, porque como eles são mais sensíveis até que o ser humano, o macaco morrer de febre amarela é um evento sentinela, ou seja, quando começa a morrer macaco é sinal que está havendo circulação do vírus da febre amarela, é o momento que a gente tem para começar a tomar as medidas de prevenção.